Oi gente, tudo bom com vocês? De verdade, que eu espero que vocês estejam todos bem aqui no canal. Gente, no vídeo de hoje eu vim fazer um react do canal do... Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, que eu esqueci o nome desse canal. Mas é um canal aqui do... Ai gente, como é que pausa isso aqui? O nome do canal é Epifânia, tá, gente? E eu vim fazer um react aqui no canal. Compartilhe o vídeo, né? E também seja bem-vindo aqui, mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Urtizita e nesse vídeo aqui eu vim contar minha experiência. Porque, na verdade, muitas pessoas religiosas vêm aqui me criticar, né? Mas, na verdade, todo mundo é ateu, né? Na prática. E eu vim compartilhar com vocês esse vídeo, compartilhar com vocês, então deixa bastante gostinho no vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilha o vídeo, tá bom? A pergunta é muito importante para a filosofia. Não existe. Pelo menos não esse Deus. Esse Deus que você tem em mente quando ouve a palavra Deus. O Deus cristão, criador do universo, intervencionista, todo-poderoso, misericordioso e as suas variantes. Ah tá, ridículo. Achei que ia pelo menos ouvir bons argumentos e até agora só ouvi lixo. Vai ler a Bíblia. É que o vídeo só tem 30 segundos até agora. Vamos lá. Uma das maiores conquistas do que... Gente, deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Eu vou ter que colocar de novo, porque eu esqueci de pausar. Tenham paciência comigo. Ok, então. Deus existe? Essa pergunta é muito importante para a filosofia. Não existe. Pelo menos não esse Deus. Esse Deus que você tem em mente quando ouve a palavra Deus. O Deus cristão, criador do universo, intervencionista, todo-poderoso, misericordioso e as suas variantes. Ah tá, ridículo. Achei que ia pelo menos ouvir bons argumentos e até agora só ouvi lixo. Vai ler a Bíblia. Gente, isso aqui, de tantos religiosos vir aqui no meu vídeo dizer: vá ler a Bíblia, você tá revoltada com Deus, enfim. Gente, eu sempre me perguntei sobre a existência de realmente um Deus. Quando eu via muitas coisas acontecendo, injustiças acontecendo no mundo, comigo mesmo também, eu sempre me questionei, né? Isso vai de cada um, né? Cada um vai se questionando, né? Vai se perguntando, enfim, vai tendo as suas... vai por as suas vontades, entendeu? Eu me perguntava muito, porque era algo que eu acreditava muito, e eu não queria... eu queria ter certeza de algo, mas aí eu ficava na dúvida. E eu não gosto de ficar também muito na dúvida. Ou é ou não é, ou sim ou não, né? É verdade ou mentira, enfim. Então eu não queria viver numa ilusão ali. Eu queria ter certeza mesmo se aquilo ali é real, né? Eu até me questionava, eu olhava pro céu assim, ficava no fundo do meu quintal, lá na casa da minha mãe. Ficava lá olhando pro céu, esperando Jesus voltar, dizendo: nossa, Jesus vai vir nas nuvens, né? E eu via o sol nas nuvens, né? Eu ficava imaginando na minha cabeça, eu mesmo me perguntando, eu me perguntava, eu sempre me perguntei muita coisa. Aí eu ficava dizendo: nossa, isso aí acho que é o sol, não é possível, né? O sol, né? O que ilumina o mundo. E é uma mitologia, né, gente? É uma mitologia. Em relação a ler a Bíblia, tinha muitas contradições. Eu percebia que era muita contraditória ali. Eu não gostava, eu não fui muito de ler a Bíblia quando eu era religiosa, crente, né? Mas eu gostava, quando eu olhava a Bíblia ali, como é que fala? Deixa eu... eu nunca fui muito ler a Bíblia, mas eu via que tinha muita contradição ali dentro da Bíblia, sabe? E às vezes eu nem gostava muito de ficar lendo, porque era muito contraditório. Uma parte tinha coisa boa e tinha outra parte de coisa ruim, que eu não entendia ali, sabe? Parecia até uma novela, né? Cada capítulo tinha uma coisa diferente. E era contraditório ao mesmo tempo, né? Porque tudo que a gente ouve, né? A gente vai crescendo, vai ouvindo as pessoas dizendo Deus é amor. Aí você também ouve as pessoas também falar, dizer que Deus é justiça, Deus é ruim, Deus ele pesa a mão, enfim. Tudo isso eu ficava me perguntando: se Deus é amor, se ele é 100% amor, e ele também é ruim também ao mesmo tempo. Eu ficava me questionando. Mas enfim, vamos pro vídeo, né? É que o vídeo só tem 30 segundos até agora. Vamos lá. Uma das maiores conquistas do cristianismo foi essa: fazer as pessoas acreditarem que qualquer discussão sobre Deus gira em torno da Bíblia.
A ideia de que existe algum tipo de Deus que explica o desconhecido é bem mais antiga do que a Bíblia e teve um monte de variação depois dela. Dizer que a Bíblia é a única fonte de conhecimento sobre a existência de Deus só porque ela fala extensivamente sobre um Deus, quando se sabe que outros milhares de livros falam extensivamente sobre outros deuses, é o que É a gente chama sobre isso, né, de falácia gente? de apelo à autoridade. É sobre isso, né, gente? É sobre isso. Como que a pessoa vai acreditar em algo que... Uma religião, por exemplo, né? Quando você começa a estudar sobre as religiões, quando eu descobri que tem outras religiões também, né? Que não é só aqui do Brasil, né? Do mundo todo. Aí você percebe que tem vários deuses, tem várias religiões. E diante desses deuses, diante dessas religiões, qual é a certa mesmo, né? Enfim, porque as pessoas criam religião, vivem com seus deuses e fica se separando ao mesmo tempo, tendo guerra, tendo preconceito, tendo briga, enfim, né? Aí isso, realmente Deus, ele realmente quis isso? Eu ficava me perguntando isso. Qual é o sentido de um Deus, né, criar tudo isso, querer que seus filhos se separem, se briguem por conta de religião, por conta que quer ser a melhor, quer ser a pior, enfim. Apesar que não tem religião certa e nem errada, né? É tudo construção humana, deuses e religião. É quando alguém tenta validar um argumento baseado na suposta credibilidade da fonte. Agora, mesmo se fosse para falar especificamente sobre o Deus da Bíblia, o Deus cristão, você precisaria ler a Bíblia? Não, também não. Do mesmo jeito que você não precisa ler os quadrinhos do Super-Homem para negar a existência do Super-Homem, você não precisa ler a Bíblia para negar a existência do Deus cristão. Clássico, né? Que é provar que Deus não existe sem conhecer nada da Sagrada Escritura. A própria Bíblia diz que é a única verdade e a palavra é eterna. Esse é o ponto. Não importa. E as outras milhares de Bíblias sagradas aí, de religiões? Onde fica? Os religiosos dizem, não, mas tem que acreditar na Bíblia, tem que acreditar na religião. Mas é o único Deus de Israel, da Bíblia. Mas cadê os outros milhares de deuses, milhares de Bíblias sagradas? Você está sendo ateu para outras religiões e para outras Bíblias sagradas. E nas religiões deles, vocês com certeza vão estar no inferno. Porque você não acredita na religião dele. Mesma coisa de outra pessoa não acreditar na sua religião, entendeu? Ela vai pro inferno. Tudo que você não acredita, você está sendo o quê? Você não acredita, tudo que você não acredita daquela ficção, daquela vida, daquele negócio que a pessoa acredita, você vai ser condenado, vai pro inferno, ou enfim. Todas essas coisas, né? Tudo que você não acredita se torna... Você tá condenado já, entendeu? Então, eu falando por mim mesma, eu tô já no inferno já há muito tempo, porque só eu não acreditar em nenhuma religião, em nenhum Deus, esses daí, milhares de deuses, eu tô no inferno, pra eles, né? Então, o que a Bíblia diz. Essa é a falácia da petição de princípio, ou raciocínio circular. A Bíblia é verdade porque diz na Bíblia que a Bíblia é verdade. A conclusão já está inclusa na premissa. Você dá uma volta e chega numa coisa que você já tinha concluído sem base nenhuma no começo. Então, o argumento é inútil. Isso é tão absurdo quanto dizer que o Super-Homem existe porque diz nos quadrinhos do Super-Homem que o Super-Homem existe. É muito desrespeito comparar o nosso Deus com um quadrinho. Os cristãos, como sempre, são perseguidos e alvos da intolerância religiosa. Não. Os cristãos foram perseguidos bem no comecinho do cristianismo. Ah, só a religião do cristianismo é perseguida, né? Gente, e as milhares de outras religiões que são perseguidas todos os dias? Né? Cadê as outras religiões aí? Milhares de religiões que são perseguidas? Milhares de deuses aí que são perseguidos? Né? Várias outras pessoas religiosas de outras religiões que são perseguidas? Essas pessoas aí não são perseguidas? Só basta ser de uma religião? E quem não acredita nisso? O quanto que não é perseguido? Quem não acredita? Quem acredita é perseguido. Quem não acredita também. Quem é de outras religiões também é perseguido. Só vocês não vê. Só vocês se vitimizam, né? Só vocês que são perseguidos mesmo, né? Engraçado isso. Engraçado que ele vai falar aqui, né? Que eu já tinha visto esse vídeo. Ele... Como é que fala? Os próprios religiosos brigam entre eles mesmo, né? Da mesma religião, eles brigam entre eles, eles perseguem uns aos outros. E quem dirá, gente? Isso é verdade. Mas logo eles viraram os perseguidores e passaram séculos,
toda a Idade Média com o poder nas mãos e perseguindo todo mundo que discordasse deles. A tolerância religiosa surgiu principalmente para proteger as pessoas do cristianismo. Pois é, a intolerância religiosa foi só feita, essa justiça só para os religiosos crentes, não cristianismo, né, não ser perseguido, né? Porque eles perseguem todo mundo, né? E ninguém pode falar nada contra eles, né? Engraçado. Onde as pessoas empurradas a acreditar nessas coisas, né? Que na real todo mundo é ateu, porque todo mundo, quando já nasce, quando cresce, já não acredita em nada dessas coisas. A gente é programado a acreditar, né? Que nosso pai, nossa mãe coloca na nossa cabeça e a gente acha que isso é verdade, né? E a gente acredita porque a gente, mas, enfim, tem que acreditar, né? Que não o cristianismo dessas pessoas, mas é claro que ela também protegia o cristianismo. Principalmente do próprio cristianismo. Várias guerras religiosas foram entre protestantes e católicos. E alguns pensadores, como Locke e Voltaire, foram se dando... Isso é verdade. Aconteceu uma guerra de 30 anos entre a igreja protestante e a igreja católica. Essa guerra foi de muita crueldade, né? De muita... que vocês já entenderam. De muito sofrimento, muita perseguição, entendeu? Entre eles mesmos, né? Aí vem dizer que a gente tá perseguindo. A gente só tá apenas expondo essas mentiras aí, esse engano que tira as pessoas da realidade, atrasa a vida das pessoas, as pessoas ficam na ilusão, entendeu? É uma coisa que cada um pode acreditar, entendeu? Todo mundo tem o seu direito de acreditar, né? Eu até penso, né? Até realmente percebo que tem pessoas que precisam disso para acreditar, para ter uma esperança de vida, para ter um motivo de viver. Tem realmente que ter pessoas que precisam disso mesmo. Mas tem pessoas também que não têm essa necessidade de acreditar nessas coisas. Não precisa, né? Não precisa ser bom. Eu vou até depois gravar um vídeo aqui falando porque a gente só é bom por conta da religião, né? A religião te torna bom, né? Enfim, porque os ateus, né? Que não acreditam em religião nenhuma, nenhum Deus, essas coisas. Porque eles são bons, porque eles praticam a bondade, né? Sem religião nenhuma. Isso aí não é, né, por causa de uma religião, de uma divindade, que você vai fazer o bem, né? Até porque lá na cadeia tá cheio, ó, quase 100% de pessoas que acreditam em Deus. E eles têm... E cadê a moral, né? A moral, esse poder, né? Essa moral de Deus, de se tornar as pessoas realmente boas, enfim. Até porque eles vão pra cadeia sabendo que ele vai ter o perdão, né? De Deus. E é o que mais tem, né? Pessoas fazendo mal, acreditando em Deus e em religião. Conta de que quando existe só uma religião, ela domina tudo na força. E quando existem duas, elas se matam na porrada. Então seria melhor que existissem várias crenças e muita tolerância entre elas. Locke não defendia os ateus também, mas isso é outra história. Hoje em dia, boa parte dos cristãos só abraçam o argumento da tolerância religiosa por falta de escolha, porque mais ou menos a partir do Renascimento, a ciência começou a ganhar muito espaço, e a igreja perdeu seu poder hegemônico, o que foi fazendo com que ficasse cada vez mais difícil silenciar quem discordasse dela. Mesmo assim, vira e mexe ela tenta de novo. É um processo bem lento. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, sendo no Brasil em primeiro lugar os católicos e em segundo lugar os evangélicos, que é uma vertente do protestantismo. Outra coisa, sobre a ciência e a religião. A ciência, ela prova as coisas, entendeu? Mesmo ela trazendo a evidência, trazendo um estudo, alguma coisa assim, eles têm ali uma prova. Tudo por trás de uma explicação. Provando, de fato, qualquer coisa que eles estudam é de fato aquilo. E a religião não. A religião, ela tem certeza de tudo. Você vai pro inferno, você vai pro céu. Traz certeza de tudo. Não se questiona, não tem dúvida, não pode duvidar. A ciência, ela duvida, ela estuda, ela questiona, entendeu? Ela prova, né? Prova, assim, real, né? Até porque você acreditou em uma religião, ou você acreditou em uma divindade, por conta dos seus pais que passaram para você. Porque se realmente existisse um Deus que quisesse que você acreditasse nele, ele realmente teria que se aparecer para você, né? E fazer você com que você acredite nele,
Não um Deus criar a humanidade e fazer com que você acredite nele por meio de humanos, por meio de pessoas, né? Pecadores, né? Como eles falam, pecadores, né? Que tem erros, enfim, faz a maldade, né? Então, se ele realmente quisesse que alguém acreditasse nele, ele se parecesse, provasse ali, né? Realmente ele existe para as pessoas acreditar nele. E não ficar por meio de pessoas, fazer com que as pessoas façam outras pessoas acreditar nele, né? Isso não é, né? Porque ele morreu e não voltou, né? Ressuscitou, morreu, ressuscitou e não voltou. São essas coisas que eu me perguntava sobre isso, né? Porque se de fato algo fosse realmente verdadeiro, né? As pessoas teriam que acreditar por meio deles da prova, né? E não você acreditar porque os outros estão falando, ou porque as pessoas estão falando, acreditam, enfim. Ainda é comum ouvir os católicos dizendo que os protestantes vão para o inferno e vice-versa. O cristianismo é intolerante na sua essência. Ou qual é a diferença entre alguém que diz que ser gay é imoral e alguém que diz que ser gay é imoral porque está na Bíblia? Nenhuma. É um argumento imbecil, de uma longa lista de argumentos imbecis. O incrível é que as pessoas ainda fiquem mais abaladas quando escutam alguém dizendo que esse argumento é imbecil do que quando escutam um argumento imbecil em si. É fácil falar isso dos cristãos, né, esquerdista? A gente é da paz, quero ver falar isso dos muçulmanos e sofrer um atentado. Não tem problema, o Deus muçulmano também não existe. Ele nem é muito diferente do Deus cristão, na verdade. Os deuses hindus não existem, não literalmente. O Deus espírita, por favor. E se a sua religião não foi retratada, perdão, o Deus da sua religião também não existe. O grande problema não é que isso irrite profundamente os religiosos, mas que isso incomoda até mesmo os ateus. Outra grande conquista do cristianismo foi fazer os ateus acharem que é ridículo ser ateu, que tem que deixar os religiosos em paz enquanto eles falam que a Terra é plana, que tem velho rico se injetando sangue de criança, que a teoria da evolução é uma piada, que mudança climática não é um problema. Praticamente todo mundo sabe que criticar as religiões não significa que quando a sua avó fala "Deus te abençoe, meu netinho". Enfim, até porque a ciência, ela prova tudo. Não é que nem a religião que fica tendo certeza de tudo, né? A gente sabe que a chuva, o porquê da chuva, né? Não é choro de Jesus, não é Jesus chorando, não é, enfim, não é nada de gotinha de lágrima de Jesus, de Deus, de anjo, nem essas coisas não. A ciência, ela prova isso. Mas a religião diz que é o quê? É Jesus chorando, é São Pedro, São não sei o quê, chorando, vai desligar a torneira, como eu já escutei muitas vezes. Então, antigamente, as pessoas que acreditavam nessas religiões, essas coisas, né? E hoje em dia, tem uma justificativa, eles não sabiam como uma coisa acontecia, né? Hoje em dia a gente sabe, né? Como realmente as coisas acontecem. E agora, a gente sabe por meio de ciência, de prova. Mas antigamente eles diziam que era o choro de São Pedro, entendeu? Aí não tem prova que foi realmente isso, né? Aí as pessoas acreditavam, né? Então, é impossível, né? Século XXI você realmente continuar acreditando nessas coisas. Você tem que responder, cala a boca, velha, Deus não existe. Não, é óbvio que não. Abraça a velha. Criticar as religiões significa que quando você ouve alguém falando esse monte de absurdo, você pensa, caralho. E até porque eu não tô perseguindo religião nenhuma, enfim. Cada pessoa tem direito de seguir o que você quiser. Eu tô só apenas respondendo minha crítica sobre essas coisas, porque todo mundo tem o direito de fazer sua crítica, dar a sua opinião, e eu estou aqui dando a minha opinião. Velho, que burro! E não deixa isso se espalhar. Exato, eu concordo com tudo isso. E olha que eu acredito em Deus, hein? A ciência e a religião andam lado a lado. Não, cara. A imensa maioria das religiões corre na direção contrária à ciência. Praticamente nenhum cientista fala que ciência e religião andam lado a lado. Quem fala isso são os religiosos, e eles só falam isso por falta de escolha. Como o espaço que a ciência conquistou é grande demais, e fica cada vez mais claro o quão absurdas são as explicações religiosas sobre a realidade, acabou virando aquele velho, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Enquanto a religião era soberana, a ciência era silenciada e condenada ao máximo possível. A ciência tenta explicar as questões fundamentais da vida e do universo com estudo, cálculo, investigação e rigor científico. A religião explica qualquer mistério com Deus ou qualquer outra derivação invisível. Uma busca a verdade e a outra busca o conflito. Romantizando o sofrimento, romantizando as coisas que realmente tem
Porque existem pessoas religiosas, crentes religiosas, né, que têm depressão ainda, acreditando em Deus. Ou até mesmo pastores mesmo, que têm depressão e nunca se curaram. Por quê? Pra dizer que é falta de Deus, depressão, falta de Espírito Santo, enfim. Tem uma explicação para isso. A ciência prova, a ciência estuda e ela prova o porquê da depressão. Para isso não existiria pediatra, nem psicólogo, nem médico, né? Isso a ciência explica o porquê da depressão, por conta de várias causas, que não é falta de Deus, né? Como muitos dizem, não é falta de Deus. Tá com depressão, é gay, é falta de Deus, entendeu? Tá falando mal de Deus, é falta de Deus. Não é. Entendeu? Tudo é falta de Deus. Mas a ciência prova o porquê dessas coisas, né? Não é falta de Deus. A religião fica dizendo que é falta de tudo, falta de Deus. Parece que a ciência acabou virando a sua religião, né? A ciência não explica tudo, cara. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. Exatamente. Tem muita coisa que foge à nossa compreensão. É por isso que a gente continua estudando. Se foge à nossa compreensão, a gente não inventa uma explicação fantasiosa. A gente estuda. Tudo que a ciência explica hoje em dia fugia à nossa compreensão. Diferente, né, da religião. Porque a religião só sabe fazer o quê? A religião só sabe ficar ali naquela ilusão, não estuda, não se questiona, não faz nada, não se pergunta, entendeu? Fica naquela expectativa de um novo céu, nova terra. Não procura priorizar a ciência e os estudos, né? E acontece, né? Pessoas burras, retardadas, sendo enganadas, muita violência. Se ser estudado, compreendido e explicado. A ciência realmente não explica tudo. Ela só explica um monte de coisa. A religião não explica nada, pelo menos nada que tenha lógica. A ciência daqui, a ciência da Turquia e a ciência da Índia explicam as coisas da mesma maneira. A religião de cada um desses lugares explica as coisas de um jeito completamente diferente. Cada um mais absurdo do que o outro. Jovem, é que Deus a gente não explica, a gente sente. Você não teve uma experiência direta com o nosso Criador, eu tive. Eu inclusive ia acabar com a minha própria vida. Eu tinha tudo programado, mas na hora eu recebi uma mensagem de Deus. Aquilo pra mim foi uma prova clara de que eu não tô sozinho. A gente tem em média 800 mil pessoas se matando por ano. Você realmente acha que Deus pensou, se Deus não é você provar, é você sentir? O vento, eu sinto, quer dizer, você sente, né? Mas se você sente, ele é invisível, você sente. Você tem como provar a medida de Deus, enfim. Se Deus é o que você sente, então o vento você não vê, mas você sente. E Deus? Qual a medida de Deus? Porque o vento você tem como medir, né? Não tem lógica isso, né? Você sente o quê? As emoções, os hormônios do seu corpo, e você acha que é Deus. Religião, né? Mas na verdade é só apenas os seus hormônios. As emoções, enfim. Tem uma explicação pra isso. Deixa essas 800 mil se matarem, tá de boa. Mas você não. Por favor, você é muito importante. Toma aqui, meu... Ou até mesmo pegar, né, um ateu ali. Deus vai poder provar que a sua existência e deixa um ateu morrer e um crente deixa vivo, né? Aí você acha mesmo essa lógica, isso certo? Deus te proteger e não proteger milhares de pessoas, entendeu? Você foi o escolhido, né? Não deixou acontecer com você, livrou você do mal. Não deixou acontecer nada com você de ruim. E não deixou você sem fome. Mas deixou milhares de crianças com fome. Milhares de pessoas com fome e tendo violência, passando por violência. Então você aí é privilegiado, né? Você que Deus escolheu simplesmente você para passar por isso e as outras pessoas não. Elas não são escolhidas por Deus. Você acha realmente que uma religião, um Deus faria isso, né? Essa é a lógica. Por isso que não tem ninguém especial nesse mundo não, gente. Não tem não. Sinal. É que nem todo mundo presta atenção no sinal divino, moleque. Nem todo mundo entende o recado de Deus. Ah, tá, porque quando alguém tá prestes a se matar é o melhor momento pra enviar uma charada.
É difícil escolher o que é mais absurdo. Acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente erra 800 mil vezes por ano, ou acreditar que um ser onisciente, onipresente, onipotente e onibenevolente escolhe deixar 800 mil pessoas se matarem por ano. Qual é o seu problema, hein, cara? Por que você não deixa as pessoas em paz? Cada um acredita no que quiser. Se Deus não existe, que nem você diz, por que você se preocupa tanto em provar que ele não existe? Se alguém te dissesse que acredita em lobisomem, você riria, porque é uma crença absurda. É engraçado ver alguém que acredita numa crença absurda. Mas tudo bem, deixa ele. Agora, se ele continuasse dizendo que anda com um revólver cheio de bala de prata para se proteger dos lobisomens, e que tem que fazer o maior número de pessoas comprarem balas de prata, e que a gente tem que começar uma guerra contra os lobisomens, e que o mundo vai se dividir entre os lobisomistas e os antilobisomens, ficaria um pouco mais complicado de achar graça, porque a loucura já estaria em um nível perigoso, e ninguém quer um louco carregando um revólver cheio de bala de prata por perto. Tem uma grande diferença entre respeitar uma crença absurda e deixar que essas crenças absurdas interfiram no nosso mundo. O cristianismo é um dos maiores problemas do Ocidente, começando pelo fato de que até hoje é impossível eleger um presidente que não acredite em Deus, ou pelo menos finja que acredita em Deus. Pois é, o que você mais vê, né? Você não vê um monte de pessoas entrando na eleição, no governo, enfim, na eleição, né? Eleitoral, né? Eleitoral. Você não vê nenhum ateu entrando, né? Você só vê religioso, crente. Até porque nunca essa oportunidade chegaria para um ateu. Por isso que defende, né? Aí as coisas religiosas. Mas também dá para citar alguns motivos mais tangíveis, tipo a Inquisição, a Guerra dos 30 Anos, as Cruzadas. Não, pera aí, as Cruzadas foram só uma resposta ao islamismo. Ok, beleza, então conta como 2 motivos. As guerras religiosas francesas, a caça às bruxas... Tá, chega. Não, pera aí, eu não acabei. A rebelião Taiping, todas as pessoas que não buscam tratamentos médicos, o dízimo e o pior de todos, tirar o Rodolfo dos Raimundos. Absolutamente nenhuma dessas pessoas que cometeram essas atrocidades em nome de Deus são cristãs de verdade. Essa é a falácia do escocês de verdade, que é mais ou menos assim. Um cara fala, nenhum escocês bota gelo no uísque. O outro fala, ué, meu tio é escocês e bota gelo no uísque. E aí o primeiro responde, tá, mas nenhum escocês de verdade bota gelo no uísque. Agora troca escocês por cristão, gelo por cientista e uísque por fogueira. É diferente. A maioria das pessoas não entende a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas será que na hora de trazer a palavra mais importante da história da humanidade, não dava pra ter sido um pouquinho mais claro? Ninguém entende o homem. E tá bom, beleza, vamos lá. Suponhamos que Jesus realmente tenha sido a encarnação de Deus, e o Filho de Deus, e Espírito Santo, que aliás já começou meio complicado, e suponhamos que ele realmente tenha vindo pra resolver as coisas. A gente... Acordou, foi ele? É o que a Bíblia diz, pelo menos. E a gente é cheio de falhas e estraga tudo, não é? É o que a Bíblia diz, pelo menos. Então a gente também estragou a Bíblia. Ela passou pelas mãos de muita gente. Entre o livro mais antigo e o livro mais recente que compõe a Com Bíblia, certeza. foram uns 1500 anos. Foi manipulada, foi escolhida, passou por tanta coisa. Imagina se uma palavrinha se perdeu, se uma página se perdeu, se um capítulo se perdeu. Imagina se um copista errou na hora de passar limpo. Imagina se alguém distorceu as coisas em benefício próprio. Tá, você não precisa imaginar porque acontece toda hora. Isso sem contar todas as diferenças de traduções, que acabaram em diferentes interpretações e, no fim, diferentes ideais. E, na verdade, estudiosos começaram a notar que manuscritos diferentes falavam coisas diferentes pelo menos desde o século III, sendo que por volta do século XVIII o teólogo John Mill chegou em pelo menos 30 mil diferenças entre 100 manuscritos gregos, e recentemente outros especialistas, como Bart Ehrman, já estimaram entre 200 e 400 mil divergências, com base em 5.700 manuscritos em grego e 10 mil manuscritos em latim. A Bíblia não é só nada além de um texto, ela é nada além de um texto completamente adulterado e bem distante do que foi o texto original. Então, mesmo se originalmente ela fosse a palavra de Deus, hoje em dia já não seria mais a palavra de Deus. Engraçado que você critica a Bíblia, mas vive de acordo com os valores cristãos, né? Ou porque você acha que não sai por aí matando, roubando e fazendo orgia? Peraí, quem disse que eu não faço orgia? Mas beleza, os outros dois. Sério que o motivo pra não matar é Deus? Você acha que todo mundo andava estourando a cabeça de criança e aí Jesus chegou e tudo mudou? Não, não foi assim. O infanticídio de vários crimes bárbaros... Pois é. As pessoas não só praticam bem a partir do momento que a religião do cristianismo foi criada
começou a existir e as pessoas praticarem. Até porque tinha gente, antes mesmo da religião ser criada ou não, já tinham pessoas praticando bem, né? Já tinham pessoas praticando a maldade. Então não tem como dizer que a vida humana melhorou, mudou. As pessoas ficaram melhor, se tornaram melhor através da religião, através de Bíblia, através de Deus, através de... Não tem lógica isso. Foram sendo cada vez mais condenados ao decorrer dos séculos, mas isso não é necessariamente uma consequência do cristianismo. Vários deles são bem liberados e até incentivados na Bíblia. E também, não é como se o lugar mais seguro do mundo para deixar o seu filho fosse na igreja, com um padre. É cheio de piadinha, mas quando o avião tá caindo não sobra um ateu, né? A verdade é que no fundo todo mundo é religioso, mesmo que não admita. Primeiro que não, né? Essa história, quando o avião tá caindo, é mais lenda do que a Arca de Noé. Segundo, dizer que todo mundo é religioso mesmo que não saiba, é o mesmo que dizer que todo mundo é agnóstico mesmo que não saiba. É um jogo semântico. Vamos lá. Agnosticismo tem relação com conhecimento. Ateísmo tem relação com crença. Agnóstico é aquele que não sabe se Deus existe. Ateu é aquele que não acredita, não crê que Deus exista. A diferença principal é entre acreditar e saber, crença e conhecimento. Como ninguém sabe se Deus existe, todo mundo é agnóstico. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas ninguém sabe. Enfim, as religiões, as pessoas religiosas, né? Eles acreditam em um Deus, mas eles não sabem se realmente existe, mas eles acreditam, entendeu? Mas não prova. E o ateu, ele só apenas não acredita, né? Então, entre não saber o que não existe, então já é um agnóstico, né? Você não tem prova que aquilo ali existe, mas você acredita. Então, não é você é crente, você é um ateu agnóstico. Você não tem prova, você não tem como provar que aquilo existe, né? E pronto, simplesmente isso, né? Não tem nada de diferença, muita diferença. Aquilo que você estudou na Bíblia, aquilo que você sente aí dentro de você, e aquela vez que você tomou LSD não tem importância nenhuma nesse caso. Você não sabe. Ponto. É como se tivesse uma caixa fechada que é impossível de ser aberta. Dentro dela, ou tem Deus, ou não tem Deus. Você pode acreditar que sim, ou acreditar que não, mas só poderia saber de verdade se abrisse a caixa. Como é impossível abrir a caixa, não tem como saber. Então, se Schrödinger botou um gato dentro de uma caixa e Wittgenstein botou um besouro dentro de uma caixa, eu botei Deus dentro de uma caixa. Ou não, né? Vai saber. E tem mais. Você pode ser um agnóstico ateu, ou seja, alguém que não sabe, ou um agnóstico crente, ou seja, alguém que não sabe, mas acredita. E na verdade, tecnicamente, todo mundo é ateu. Sabe como tem gente que acredita naquele Deus que anda sobre as águas e gosta de vinho, mas não acredita naquele Deus que tem cabeça de elefante? Então, ele é crente quanto ao primeiro e ateu quanto ao segundo. Todo mundo é ateu em relação à maioria dos milhares de deuses que já foram inventados. Algumas pessoas só abrem exceção para um deles. Então tá, nada existe. Pronto, feliz? Agora chega pra uma mãe que perdeu um filho em um acidente e diz pra ela que o céu não existe, que a Bíblia é uma mentira e que a justiça de Deus não funciona. Esse provavelmente é o único ponto que não é tão ruim. O conforto de uma crença absurda que tem respostas absurdas e totalmente sem lógica para perguntas complexas é insuperável. Mas essa mesma suposta justiça de Deus que consola a mãe que perdeu um filho no acidente é exatamente a suposta justiça de Deus que destrói ainda mais a mãe que perdeu um filho para o suicídio. Segundo o cristianismo, quem se mata vai para o inferno. Então não dá para ficar inventando conforto metafísico que seja desconforto para os outros. No fim, a gente tem que concordar em uma coisa. A gente não sabe de nada mesmo, né? Só sei que nada sei. Eu adoro ver pontos diferentes dos meus, mas eu ainda fico com a Bíblia. É questão de fé, né? No fim, só quando a gente morrer a gente vai descobrir. Pode ser que você esteja certo, pode ser que eu esteja certo. Essa é a falácia da falsa equivalência, que é quando tentam botar dois argumentos diferentes como se tivessem peso igual ou parecido, quando na verdade não tem. Não é 50% de chance de Deus não existir e 50% de chance do Deus cristão existir. Não é assim.
Se algum tipo de entidade transcendental que a gente chama de Deus existe ou não, a gente realmente não sabe, mas não tem nenhuma possibilidade do cristianismo estar certo. A chance do Deus cristão existir é a mesma chance do Deus Sol ou do Deus Maradona existir. A ideia que tentam empurrar de que, como ninguém sabe o que existe além do nosso conhecimento, tudo é válido, é o mesmo que você pegar uma outra caixa fechada e impossível de ser aberta, examinar, sentir o peso, balançar e depois de notar que tudo indica que não tem nada ali dentro, chegar à conclusão de que tem 50% de chance de não ter nada ali dentro e 50% de chance de ter o beisola da grande família ali dentro. Entendeu? Tudo indica que o beisola não tá ali dentro. E achar que o beisola tá ali dentro é absurdo. Quer continuar acreditando que o beisola tá ali dentro? Beleza, mas ele não tá. Sim, eu concordo totalmente com tudo que você disse. E digo mais, eu acredito em Deus, mas não nesse Deus. Eu acredito que Deus é uma energia que permeia tudo. Eu acredito que exista Deus dentro de cada um de nós e muito mais. Esse é o argumento da Chinforímpula. Um episódio. Deus é uma energia que permeia tudo. Eu acredito que exista Deus dentro de cada um de nós e muito mais. Esse é o argumento da Chinforímpula. Num episódio do Chaves, ele desenha um monte de rabisco num papel e o professor Girafales pergunta: o que representa? O Chaves diz: é uma chinforímpula. E o professor pergunta o que é isso. O Chaves diz: é uma coisa que eu inventei, tá igualzinho, né? É mais ou menos isso que acontece com Deus. Imagina que pessoas diferentes tenham uma ideia diferente do que é uma chinforímpula. Se a gente pedisse para que elas desenhassem a chinforímpula, cada um desenharia uma coisa diferente. Chinforímpula acabaria sendo uma palavra vazia, sem significado. Então, se cada um cria um Deus da sua visão. duas pessoas dizem que chinforímpula é a coisa mais bonita do mundo e acreditam que estão concordando, elas na verdade não estão concordando em nada, porque elas não estão falando da mesma coisa. Se elas discordarem, também não faz a menor diferença. No final, não tem por que usar a palavra chinforímpula se ela não se refere a nada específico. Quando um católico fala que Deus é incrível, e aí um espírita concorda, e alguém sem religião definida também concorda, eles não estão falando sobre a mesma coisa, eles mal estão conseguindo se comunicar. Ou então, se um cara acredita no Deus cristão, outro acredita que Deus é uma energia, blá 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 blá, e outro acredita que Deus é uma criança numa garagem controlando a nossa simulação, por que chamar todas essas coisas de Deus? É como se Deus significasse qualquer coisa que esteja além do nosso conhecimento. E tudo bem, se realmente fosse esse o significado, mas aí Deus estaria encolhendo a cada dia que passa, à medida que a gente vai ampliando o nosso conhecimento. Debater com crente imaginário é fácil, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Deixe a opinião de vocês aqui nos comentários. Se inscreva aqui no canal, tá bom? E até o próximo vídeo.